tarde. Hoje eu vou estar lendo em Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Eu vou estar no início tentando explicar para não ficar tão longo, porque se for ler tudo fica muito longo, né? O versículo 1 diz: Rei Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrasse todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveria prestar conta, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. E à medida que o tempo foi passando, Daniel começou a se destacar entre os outros 2 presidentes, porque aqui fala que lá havia um espírito excelente. E o rei até pensou em colocar ele para ser presidente, administrar todo o reino. Aí os outros presidentes, né, começaram a sentir tipo inveja de Daniel, porque ele tinha muita sabedoria, ele se destacava mais do que eles. E pensou, a gente vai ter de achar algum defeito em Daniel para a gente mostrar para o rei que ele não é perfeito. Mas ele não fazia nada de errado, né? Ele era sempre fiel e não conseguia achar nenhum erro nem culpa nele. Aí os homens disseram assim: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuramos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Aí eles pegaram e falaram para o rei Dário fazer um decreto para que dentro de um certo tempo ninguém pudesse, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer outro Deus ou homem e não ao rei, será jogado nas covas dos leões. Mas Daniel foi para o quarto dele, abriu todas as janelas e, como ele tinha costume, ele ajoelhava 3 vezes no dia e adorava a Deus. E os outros ficaram olhando para depois correr e contar para o rei que ele estava adorando a Deus, né? E não ao rei. E assim o rei Dário assinou esse documento, então. Aqueles homens foram à casa de Daniel, né? Até o quarto dele, e, e viu que ele prestava culto a Deus. E falou para o rei que foi até o quarto de Daniel e encontrou ele orando, fazendo súplica diante do seu Deus, para falando isto ao rei. E falou com o rei: já que o senhor assinou o decreto, o senhor não pode voltar atrás, né? Então Daniel vai ter de ser lançado na cova dos leões. E o rei ficou muito triste, que ele não queria fazer aquilo com Daniel. Mas 3 vezes por dia ele sempre fazia a mesma oração, Daniel, adorando a Deus. Aí o rei Dário foi quase que obrigado a cumprir o decreto que ele mesmo fez, né? Lançar Daniel na cova dos leões. E foi isso que aconteceu. E pela manhã, a romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao aproximar da cova,
chamou Daniel com voz triste. Pensou que Daniel estava morto, mas Daniel respondeu. Ele falou assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que seu Deus, a quem você serve, continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel, para surpresa do rei, respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. E resumindo aqui, o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra. Isso aqui está no versículo 25. Escreveu assim: que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu domínio não terá fim. Versículo 27. Ele livra, ele salva e ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Versículo 28. E Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então, que o rei também aceitou, né, que, que só existe um Deus, que é o nosso Deus, o qual servimos, e o Deus que Daniel também serviu. Ele fez até um decreto para que todos adorassem ao Deus de Daniel, porque falou aqui no final: ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Então, aqui nos mostra que a gente deve buscar a Deus, que não há outros deuses, né? Que é Deus que cura, é Ele que livra, é Ele que liberta. E em nome de Jesus, Ele sarará toda a nossa terra. Fiquem com Deus, obrigada. É essa mensagem que Deus me deu hoje para nossa meditação. Obrigada.